preciso ouvir tua Preciso te ouvir. Olha pra mim. Eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, sim. Eu preciso ouvir tua Eu preciso. Olha pra mim. Eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, como és, meu Senhor, preciso de ti. Fala comigo. Preciso ouvir Eu preciso, Senhor, fala comigo. Preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala, Eu Senhor. preciso ouvir tua voz. Olha pra mim. Eu preciso teu olhar, teu olhar. Eu preciso tua voz e o teu olhar, Senhor, sobre mim. Preciso, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso, Senhor. Preciso teu olhar Olha pra mim, Senhor. sobre mim. Sobre mim. Sobre mim, Senhor, sobre mim, Jesus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus.
Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Ei, som. Boa noite, igreja. Glória a Deus por estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu nome. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus iniciando este culto que com certeza será abençoado na nossa vida, amém? Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando pela live, os nossos amigos, que Deus esteja aí também com você, abençoando a sua vida, a sua família grandemente. Senhor nosso Deus, elevamos a nossa voz a Ti em oração neste momento, porque separamos este momento para Ti bendizer, para exaltar o Teu santo nome, Pai. E nesta hora nós colocamos a nossa vida, todo o nosso ser diante de Ti, colocamos o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. E neste momento queremos ser adoradores, ó Deus, pessoas que realmente se devotam a adorar o Teu santo nome. Peço ao Senhor, ó Pai, que receba a nossa oferta de amor nessa noite, Pai. Visita agora, Senhor, cada lar por onde está entrando essa live, cada vida que está acompanhando este culto, participando deste culto através da live. Que o Senhor visita neste momento, Pai, com grande intensidade, trazendo fervor aos corações, trazendo renovação da fé, trazendo, ó Deus, a saúde física, trazendo ânimo àquele que se encontra abatido. Senhor, que nessa noite nós sejamos grandemente abençoados pelas mãos do Senhor. Ó Deus, e que os anjos do Senhor estejam acampados aqui ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, repreendendo toda força contrária, Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua casa se encontra de portas abertas para receber os Teus filhos, para louvar e para exaltar o nome santo do Senhor. Bom é estarmos na Tua presença, Senhor. Bom é estarmos diante de Ti, reunidos e unidos na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir este culto, Pai. Que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações, ó Deus. Que todos sejamos verdadeiramente alimentados pela palavra do Senhor nessa noite. Que nós venhamos nos saciar, ó Deus, no Teu Espírito. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar e Ele deseja receber a sua adoração. Canta ao Senhor. Nós estamos aqui louvando a
podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Clame a Ele assim, ó. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo, mais uma vez. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Jamais seremos envergonhados, a prosperidade está conosco, já não há lugar para desonrar. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo, Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Jamais seremos envergonhados, a prosperidade está conosco, já não há lugar para desonrar. Somente honras e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher,
de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para cada acontecimento. Amém? E esse é o tempo de nos juntarmos, de nos reunirmos e de louvarmos o nome do Senhor. Amém? Rompendo em fé. Vamos cantar essa canção ao Senhor. Essa música, ela é dos anos 90, mas ela é tão atual. Ela diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, né? Isso não vai nos impedir de caminhar, de chegar no nosso objetivo, que é a presença do Senhor. Amém? Agora ao Senhor, com bastante fé nessa noite. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com
ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar. E a cada dia rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Que o Senhor fortaleça a nossa fé a cada dia, para que nós possamos enfrentar, para que nós possamos lutar e sermos vencedores. Amém? Prepara o seu coração para receber uma palavra de Deus essa noite. Você não veio aqui por mim, pelo pastor. Você veio aqui para buscar a presença de Deus. E Ele está neste lugar, aleluia. Existe Senhor, e flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar,
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Oh Deus, vem nos lavar, Senhor, nas águas do Teu Espírito Santo, Teu Espírito purificador. Venha nos lavar nessas águas maravilhosas e assim curar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Venha jorrar para dentro de nós, ó Deus. Venha viver em nós, Senhor, pois a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, e essas águas é o Senhor, essas águas é a vida de Deus, é o mover do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, age em cada coração nesta noite, Pai. Trabalha no interior de cada um, Senhor, pois queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, queremos saciar de Ti, ó Deus. Queremos buscar por Ti continuamente, Senhor. Queremos beber mais e mais e mais e mais da água viva do Senhor. Oh Deus, pois as Tuas águas têm poder para curar, para salvar, para libertar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pastor Ítalo, para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite. Boa noite, amados, os que estão presentes, graça e paz. Boa noite aqueles que nos acompanham também através do Facebook, tá? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam continuar sendo edificados nessa noite, tá? Uma boa noite especial à Érica, que está aqui com a gente, né? A Érica que tem nos acompanhado aí nas lives, não perde uma live. Deus abençoe sua vida, Érica. Sinta-se à vontade no nosso meio e que Deus continue falando ao seu coração. Amém? Você que está nos acompanhando pela live, peço que você deixe aí o seu pedido de oração e no final nós estaremos orando, intercedendo por sua vida. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 3.
Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler o verso de número 15 apenas. Hebreus capítulo 3, verso 15. Isso, Hebreus 3, 15. Diz assim o texto: lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, falar ao nosso coração nessa noite, como já tens falado, através desses lindos louvores que nós cantamos a Ti, Senhor. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, fale com cada um de nós que estamos aqui presentes e também através da live, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou olhando aqui para as pessoas que estão presentes. Quem aqui acorda muito cedo? Luzia, que hora você acorda? Desculpa a pergunta. 6h15, 6h30. Cléo? 4 da manhã. Você levantou também, Érica? Acorda cedo? Um pouquinho mais, né? Jane, eu sei que acorda cedo também, né, Jane? 4h30, meu Deus, eu estou acordando 6h30, estou achando que estou acordando cedo, né? 4 horas, 4h30, e aí vocês saem para trabalhar, né? Levanta, faz um café, faz a devocional de vocês, pega um ônibus, vão para Ribeirão Preto, trabalham o dia todo, chega em casa, toma um banho, faz janta. E depois disso tudo, o desejo de vocês é cair na cama e descansar, não é isso? É sobre isso que eu quero falar hoje à noite, sobre descansar, mas não é esse descanso físico que vocês são merecedoras quando chegam no finalzinho da tarde, comecinho da noite, para deitar e descansar. O Senhor, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né? Há um clima diferente no ar, há um cenário diferente no ar, né? Diferente daquilo que todos nós aqui já vivemos, né? E o Senhor tem nos levado muito a pregar sobre coisas eternas, né? Temos deixado um pouco de pregar sobre coisas terrenas. Não que não seja necessário, é necessário falar sobre família, é necessário falar sobre administração de finanças, é necessário falar sobre uma porção de coisas, mas o Senhor nesses últimos dias tem nos encorajado a pregar sobre coisas que são eternas, né? Nessa última semana de live que nós fizemos de oração, falamos a semana toda sobre a volta de Jesus. E hoje, perguntando a Deus sobre o que falar, o Senhor me levou a esse texto de Hebreus no capítulo 3, ele se estende também pelo capítulo 4. Ele vai falar sobre essa promessa de Deus sobre as nossas vidas. Porque a nossa vida ela é comparada com a jornada da Jane, como a jornada da Cléo, né? Nós acordamos cedo, trabalhamos, nos afadigamos, exercemos as nossas funções, as nossas tarefas,
Nós nascemos, crescemos, desempenhamos as nossas funções da mesma forma, trabalhamos, nos rendemos a Jesus, passamos por diversas provações, como estamos passando todos nós nesses momentos difíceis, e nos cansamos, ficamos exaustos. Como diz em 2 Coríntios capítulo 4, a impressão que dá é exatamente aquilo que o texto diz, é que o homem exterior ele vai se corrompendo com o passar dos anos. A gente vai ficando velho, vai ficando cansado. Eu percebo que com 30 anos está difícil cuidar do Calebinho. Acho que eu deveria ter sido pai um pouco mais novo, para ter mais gás, né? Eu fico imaginando a irmã Fernanda com 4. Deus dê graça a ela, né? Deus abençoe a irmã Fernanda e o Alex. Mas a palavra de Deus diz que há uma promessa para nós, que um dia, assim como o Senhor fez os céus e a terra, tudo que Ele criou em 6 dias, no 7º dia Ele descansou da obra das suas mãos. Há uma promessa também para mim e para você, que um dia nós iremos descansar. Hoje é o momento de trabalhar. Jesus disse, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também, mas haverá um dia, e Jesus está preparando morada para nós, haverá um dia em que todos nós descansaremos das nossas tarefas, das nossas funções, descansaremos das provações, das angústias, das percas, das privações, das renúncias. Nós descansaremos em um lugar onde não haverá dor, não haverá pandemia, não haverá separação dos nossos entes queridos, não haverá perigo de contaminação, um lugar onde não haverá dor, não haverá pranto. Descansaremos na presença do Pai. Essa é a promessa que Ele tem reservado para nós, né? Algumas denominações, algumas religiões acreditam que quando um crente morre, eles estarão dormindo no Senhor, literalmente dormindo, sem consciência alguma, esperando a volta de Jesus, para que o seu corpo então seja ressuscitado e eles possam estar então, somente então, na presença do Pai. Eu creio, e nós vamos ler alguns textos aqui, e a palavra de Deus nos dá embasamento, e quando nós cristãos morremos na presença de Jesus, nós estaremos sim descansando na presença do Pai, mas conscientes de tudo aquilo que está acontecendo. Antes de entrar em Hebreus 3, eu queria abrir apenas em 2 textos, rapidamente. O primeiro é em Lucas, no capítulo de número 16, a parábola muito conhecida do rico e do mendigo, né? Os irmãos conhecem o texto, aquele rico que vivia uma vida regalada, esplendorosa, e o mendigo Lázaro, que infelizmente não tinha nada o que comer, desejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele rico. E um dia ambos morreram, e a palavra do Senhor diz que o rico foi para o Hades, o lugar dos mortos, para o inferno, e o pobre, o mendigo Lázaro, foi para um lugar chamado seio de Abraão, né, que nós podemos chamar também de céu. A palavra do Senhor diz no verso de número 24, olha o que acontece em Lucas 16, 24. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui, sendo consolado, e você está em agonia. Nós vemos os destinos eternos dessas duas almas. O rico, talvez que colocou o seu coração nas riquezas dessa terra,
e que estava agonizado. Olha, ele pediu para Abraão, que também já havia morrido, portanto não estava dormindo, estava consciente, falar com Lázaro. E se ele pediu para falar com Lázaro, quer dizer também que Lázaro estava consciente. Molhar a ponta do dedo na água para refrescá-lo, porque a agonia era terrível. E Abraão disse: olha, você teve tudo nessa terra, o Lázaro não teve nada. Agora você está aí em agonia, mas Lázaro está sendo consolado. Então, amados, quando nós que servimos a Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, partirmos daqui para um lugar infinitamente melhor, na presença do Pai, nós seremos consolados. Todas as nossas lágrimas serão enxutas, não haverá dor, não haverá pranto, apenas consolo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Um outro texto também que nos traz essa realidade muito clara é Apocalipse, no capítulo 6, depois eu já vou para Hebreus 3. Apocalipse, capítulo 6, o último livro da Bíblia, a partir do verso de número 9. Apocalipse 6, no verso de número 9. Ele vai retratar a cena de almas que haviam morrido por causa da palavra de Deus e do seu testemunho fiel, mártires, pessoas que morreram como mártires por Cristo. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas. Preste atenção, amados, não são os corpos, são as almas. O corpo vai para onde? Para o pó da terra. Nascemos do pó e ao pó retornaremos. Mas as almas, elas vão até Deus, e Deus dá o destino final delas. Então essas almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel, haviam morrido por perseverarem com Cristo, por testemunharem, por não negarem a Jesus. Clamavam ao Senhor em alta voz. Elas clamavam, elas não estavam dormindo. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Essas almas estavam clamando: Senhor, faze-nos justiça. Provavelmente são cristãos aqui que foram decapitados, que foram queimados, e as suas almas estavam no altar, no céu, clamando: Senhor, faze-nos justiça. Mas ele disse: olha, será dado a vocês vestes brancas, para que vocês descansem. Esse descansem não é dormindo, é sendo consolado por Deus, até que o número daqueles que também morrerão como mártires se completassem. Enfim, amados, Deus tem para mim e para você um descanso eterno na presença do Pai. Isso nos consola em dias difíceis, em dias de angústia e em dias de tribulação. Voltando em Hebreus 3, eu te pergunto: todos herdarão esse descanso eterno? Todos serão consolados pelo Pai eternamente? Hoje eu quero ver com você aquilo que pode nos impedir de receber tão maravilhosa promessa da parte de Deus. A Bíblia vai nos mostrar e ilustrar com a nação de Israel, que ouviram a palavra, andaram por 40 anos com o Deus de Israel, teve Moisés guiando, caminhando eles pelo deserto, mas infelizmente a maioria deles foi um povo incrédulo,
Foi um povo rebelde, que mesmo tendo o Senhor ali muito perto deles, se acovardaram e infelizmente não tomaram posse desse descanso que o Senhor havia preparado para eles. E isso nos serve de alerta, porque, amados, se tem uma coisa nesses dias que tudo que está acontecendo tem tentado fazer comigo e com você, é roubar a nossa fé, é trazer incredulidade aos corações, é trazer na minha vida, sobre a sua vida, pavor, medo, pânico, distanciamento do Senhor, esfriamento da fé. E a incredulidade na vida da igreja pode impedir que ela tome posse dessa grande promessa que o Senhor tem preparado para mim e para você. A promessa de estar eternamente com o Pai, sendo consolado, descansando na presença de Deus. Vamos ao texto, Hebreus capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Eu me perdi aqui agora. A partir do verso de número 5. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Moisés era o grande líder na época da nação de Israel, e no seu trabalho, ali pastoreando, cuidando de toda a nação de Israel, ele foi fiel em cuidar da casa de Deus, ou seja, da nação de Israel. E a Bíblia diz que esse serviço fiel de Moisés, cuidando da nação de Israel, ilustrou verdades poderosas que mais tarde seriam reveladas. Que verdades são estas? Verso de número 6. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. É como se Moisés fosse uma figura de Cristo, cuidando da sua igreja, cuidando da casa de Deus. E eu te pergunto, quem é a casa de Deus? Pastor, a casa de Deus é esse templo lindo, bonito. Às vezes a gente usa essa expressão dizendo que essas paredes é a casa de Deus. Não, isso é apenas um templo, são pedras, tijolos, areia, feito por mãos humanas. A palavra nos diz que e nós somos a casa de Deus. Então, se Moisés cuidava da nação de Israel, chamada aqui também de casa de Deus, e ele foi fiel nesse serviço, nesse pastoreio, nesse cuidado, Cristo, ainda com mais zelo, com mais cuidado, também está cuidando das nossas vidas, casa de Deus. Só que ele faz um alerta: somos casas de Deus? Sim, mas há uma condicional: se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Somos casa de Deus, amém, glória a Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, amados, entender que Deus mora em nós. Só que o texto diz: somos casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. É condicional. Precisamos nos manter firmes na presença de Deus. Jesus disse assim, olha, em João 15: e sereis meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. Amados, esse é um tempo que parece que Jesus está chacoalhando a roseira, chacoalhando, e aqueles que realmente
herdarão a promessa do descanso eterno na presença de Deus, embora os ventos, as tribulações estejam acontecendo. Naturalmente eles vão permanecer firmes na esperança gloriosa que é Jesus Cristo, mas infelizmente, amados, infelizmente, é como a história dos 3 porquinhos, existem muitas casas de palha, existem muitas casas de barro, que quando o vento for soprado, como está soprando nesses dias, muitos não irão permanecer. Foi exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. E ele diz no verso 7: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, eles, a nação de Israel, que se rebelaram contra Deus, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos, amados. Tem alguém aqui que tem 40 anos de crente? Ninguém, né? 40 anos andando com Deus no deserto. Eu gosto, Júnior, quando você canta aquela música lá, Vitória no Deserto. Que música linda, né? Hoje em dia tem uma música nova aí, que fala que Deus está fazendo um caminho no deserto. Deus preparou tudo no deserto para aquela nação. Maná, quando eles se enjoaram do maná, codornizes, água que saía da rocha, não ficaram doentes, as sandálias não se desgastaram. Deus cuidando daquele povo, uma coluna de fogo para guiá-los à noite, para aquecê-los à noite, uma coluna de nuvem para guiá-los durante o dia. 40 anos andando com Deus. E no verso 10: por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. E no verso 11 ele diz: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. O descanso que Deus havia prometido àquela nação de Israel era a terra prometida, a Canaã, a terra de Canaã, que era uma ilustração apenas para a Canaã celestial que nós aguardamos, novos céus e nova terra. Eles, quando foram provados, eles, quando passaram por tribulações, infelizmente, foram reprovados, se rebelaram, viram muitas coisas, testemunharam muitos milagres, mas o coração deles teimava em se desviar do Senhor. Por isso Deus, na sua ira, jurou: eles não entrarão no meu descanso. Aconteceu isso, amados? Mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito. Sabe quantas entraram na terra prometida? Daquela geração que saiu, 2: Josué e Calebe. Porque confiaram, porque creram, porque não se apavoraram diante das adversidades. Porque quando chegaram lá junto com aqueles espias e olharam a terra maravilhosa prometida, mas eles não se apavoraram com os gigantes que moravam lá, com as dificuldades que eles teriam para tomar posse daquela terra. Mas o povo murmurou, o povo reclamou, o povo foi rebelde, o povo quis apedrejar Josué e Calebe. O povo disse: vamos voltar atrás, vamos levantar um outro líder, esquece esse Moisés, vamos voltar para o Egito. E Deus disse, na sua ira: essa geração não tomará posse, não entrarão no meu descanso. Amados, o cenário é muito parecido. Parece que não, parece que nós estamos falando de duas histórias completamente diferentes. Não.
Nós estamos vivendo numa terra de gigantes. Nós estamos vivendo em um lugar sombrio, em um lugar opressor, em um lugar difícil de viver nesses dias. Mas somente aqueles que confiarem no Senhor, somente aqueles que perseverarem, somente aqueles que forem corajosos e firmes na esperança gloriosa, poderão tomar posse, poderão entrar no descanso do Senhor. Acontece que, infelizmente, muita gente estão retornando para trás, e esse é um alerta para as nossas vidas. Pastor, o que é que nós devemos fazer? Versículo de número 12 nos dá uma dica. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Então, a primeira coisa, precisamos tomar cuidado para que nenhum de nós tenhamos um coração perverso e incrédulo, para que não falte fé em nossos corações, para que o nosso coração não seja um coração perverso e nos desviemos do Deus vivo. Precisamos submeter o nosso coração nesses dias ao crivo da palavra de Deus, à avaliação e reflexão diária do Espírito Santo de Deus, pedir mais fé ao Senhor aos nossos corações, pedir ao Senhor que essa dureza não chegue até as nossas vidas, até os nossos corações, e nós nos desviemos do Senhor. Verso 13: advirtam uns aos outros todos os dias. Olha só, advertir, talvez na sua versão está exortar mutuamente, tá? Exortar mutuamente, advertir mutuamente, todos os dias, amados. A gente só escuta falar de isolamento social, distanciamento social, fique em casa. E como é difícil, amados, muitas vezes ficar isolado, é quase impossível viver a fé cristã isolada. Ainda que seja necessário ficar em casa, mas é necessário estarmos em contato com as pessoas, ainda que seja virtualmente, por telefone, por mensagem, para que a gente possa encorajar uns aos outros, para que a gente possa consolar uns aos outros, para que a gente possa orar uns pelos outros, para que a gente possa corrigir uns aos outros. Se nós quisermos perseverar nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos botar em prática isso. Eu louvo a Deus, amados, porque pastor também precisa de cuidado, né? Pastor e esposa de pastor. Essa semana a Caísa recebeu um telefone que nos alegrou muito. Um grupo de esposas de pastores estão fazendo um projeto de mentoria, irmã Vânia, né? E não sei como conseguiram o telefone da Caísa, provavelmente através dos meus dados, né? Da nossa denominação batista. E a Caísa passará a ser cuidada semanalmente. Perguntaram se eu gostaria de participar. Eu falei, é lógico, eu quero. Então, uma vez por semana, às segundas-feiras, 19h, a Caísa vai ter um grupo de mulheres, também esposas de pastores, mentoreando, ouvindo, orando junto, consolando, encorajando. Isso é maravilhoso, amados. Já pensou se isso acontecesse com todos nós? Com todos nós? Oi? Tentaram fazer? Ah, sim, na primeira onda, né? Aquele grupo. Isso é bênção.
Isso é maravilhoso. Cuidar, advertir, encorajar todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. É isso que o pecado faz, amados. O pecado, ele endurece. O pecado não nos dá mais liberdade de nos expressarmos na presença de Deus. O pecado faz com que nós não sintamos mais a Deus. O pecado faz com que nós não ouçamos mais a Deus. O pecado, ele remove completamente a sensibilidade espiritual das nossas vidas. Então é por isso é necessário exortar, cuidar uns dos outros, todos os dias. Quando? Hoje e agora, neste exato momento, para que nós não fiquemos endurecidos. 14, porque nos tornaremos participantes de Cristo. Mais uma condicional: se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembra do seu início? O início é glorioso, né? Meu Deus, o início é muito parecido com o início de um relacionamento entre um casal. Já falei isso diversas vezes. Aquela porção de tempo ao telefone, falando só bobeira, asneira. 2, 3. Já ouvi testemunhos de casais 4 horas falando ao telefone. Primeiro amor, aquela coisa linda. Já ouvi testemunhos de casais de deixarem o telefone ligado, a pessoa dormir e deixar ligado. Oh, que lindo, que romântico, coisa linda, chuchuzinho. Mas é a vontade de estar perto, é a vontade de ouvir, é a vontade de falar, é a vontade de alguma maneira compartilhar. E o texto diz: olha, nós seremos participantes de Cristo, nós tomaremos posse do descanso eterno com Cristo, se, novamente ele usa, se mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Novamente eu reitero aquilo que a palavra de Deus diz: se permanecermos, se mantivermos, se não nos desviarmos. A salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, não é mérito do homem, para que ninguém se glorie, não é das obras. Mas, amados, as obras testificarão que alguém realmente foi salvo por Jesus Cristo. É por meio da fé, pastor? Sim. Basta crer? Sim. Mas eu desconheço alguém que se aproximou de Jesus, entregou a sua vida a Jesus Cristo, entregou o seu coração, entregou a sua vida, disse: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Alguém que declarou isso com a boca e se desviou dos caminhos do Senhor e nunca mais voltou. As obras não salvam, mas as obras atestam, as obras testificam, é de verdade, foi verdadeiro, realmente se converteu. Pode ser que em um dado momento, amados, como numa caminhada, numa jornada, a gente tropece e caia. Por algum vacilo nós nos desviemos da presença do Senhor. Nós temos inúmeros personagens bíblicos que ilustram isso. Mas aquele que é nascido de Deus, amados, aqueles que têm o selo de Deus, aquele que tem a marca do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus está sempre chamando, o Espírito de Deus está sempre buscando, e aquele que é nascido de Deus retornará, sim, à presença do Pai. Por causa dessa palavra, dessa promessa, aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que confiarem até o fim, aqueles que forem corajosos e crerem até o fim,
esses tomarão posse do descanso eterno. Lembrem-se do que foi dito hoje: se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Não endureçam o coração. E quem eram essas pessoas, pastor, que endureceram o coração? Verso 16 diz: e quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Não foram aqueles que foram libertos de 430 anos de escravidão? Não foram aqueles que ouviram tanto, que viram tanto? Não foram eles que se rebelaram? Quem são os que estão se rebelando nos dias de hoje? Não foram aqueles que o Senhor resgatou da escravidão do pecado? Não foram aqueles que tanto ouviram a palavra de Deus e que hoje, infelizmente, têm se desviado dos caminhos do Senhor? Ivanildo falou aqui quarta-feira passada, que teve em Minas. Achei que você ia morar de novo lá em Minas, né? Hein, Jane? Puxando a orelha do homem já, um mês e pouco fora de casa, dá uns croques na cabeça dele. Brincadeira. O Ivanildo falou assim, foi visitar algumas igrejas, né, Ivanildo? Umas 3, 4 igrejas. E você percebeu quantas pessoas que haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Quem são essas pessoas? Pessoas que ouviram, pessoas que desceram as águas do batismo, pessoas que declararam a sua fé publicamente, pessoas que evangelizaram, que pregaram, pessoas que ganharam vidas para Jesus, pessoas que oraram, enfermos foram curados. Se a irmã Luzia, que talvez seja mais membra mais velha entre nós aqui presentes nessa noite, pegar algumas fotos da Igreja Batista da Paz há 10, 15 anos atrás e olhar com cuidado, vai olhar assim: ixi, olha, fulano de tal evangelizava, pregava, era bênção na vida da igreja. Onde está? Pessoas que se rebelaram, amados, pessoas que não creram, pessoas que de alguma maneira perderam a fé no meio dessa trajetória. Foi assim com a nação de Israel. E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? Foram eles. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Quando o Senhor fez o juramento de que eles jamais entrariam no descanso, Deus não estava dizendo isso para os egípcios, Deus não estava dizendo isso para os amalequitas, para os heveus, para os jebuseus, para os cananeus, ou seja, para as nações que não conheciam a Deus. Quando o Senhor nos traz uma palavra de exortação e de alerta, dizendo: olha, cuidado, vigiem, creiam até o fim, permaneçam fiéis. O Senhor não está dizendo isso para as pessoas lá fora que não conhecem a Deus. Nós estamos vivendo esse tempo agora de pandemia, e às vezes nós cristãos dentro da igreja, a gente está olhando para o mundo lá fora e está dizendo assim: vixe, será que as pessoas não vão se converter? Nem com tudo isso que está acontecendo, o ímpio não vai deixar o seu pecado, as amarras, e vai se voltar para Jesus, nem assim. Mas Deus nesses dias, Ele está falando com a sua igreja, amado. Deus nesses dias está falando com o povo que Ele resgatou do Egito. Deus nesses dias está falando comigo, está falando com você. Permaneçamos fiéis,
Precisamos crer, porque aqueles que não creram foram também aqueles que ouviram. Aqueles que ficaram com seus corpos estendidos no deserto foram aqueles mesmos que foram arrancados da escravidão do Egito. Aqueles que desobedeceram foram os mesmos que foram libertos. Deus está falando para mim e Deus está falando para você nesses dias. Deus está falando com a sua igreja nesses dias. Certa vez eu ouvi um pregador dizer que a igreja é o termômetro do mundo. Se a igreja vai bem, reflete no mundo a mudança no mundo, a transformação no mundo. Mas se a igreja vai mal, reflete também no mundo, o mundo vai mal. Deus está tratando a sua igreja, Deus está alertando a sua igreja, Deus deseja trabalhar no coração da sua igreja. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. A salvação é pela graça, por meio da fé. A nação de Israel não entrou no descanso porque pecaram, porque diversas vezes pecaram, e diversas vezes o Senhor foi misericordioso com a vida deles, como é com a minha e com a sua vida também. O pecado não anula a salvação, mas a Bíblia diz que esse povo não entrou por causa da sua incredulidade. Um alerta para mim e para você nessa noite, nesses dias. A única coisa que pode nos impedir de tomar posse nessa tão grande promessa, nessa promessa gloriosa, que é viver eternamente ao lado do Pai, sendo consolado e descansando na presença de Deus, é se nós formos incrédulos, é se nós não confiarmos, é se nós não mantivermos firmes a confiança em Deus, aquela mesma confiança que nós assumimos no início, quando parecia tão bom, quando era tão lindo. Mantenhamos firmes a nossa confiança em Deus. Amém, amados? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, tem sido difícil, ó Deus, lutar com tantos gigantes nesses dias, más notícias, maus rumores, crise financeira, crise sanitária, pessoas, entes queridos partindo, tantas coisas acontecendo, ó Pai, como também aconteceu com o povo no deserto, com a nação de Israel. Eles não creram, Senhor, eles não confiaram, eles duvidaram, eles foram rebeldes, eles preferiram retornar atrás, e por isso o Senhor jurou que eles não entrariam no seu descanso. Ó Deus, o cenário é o mesmo, o contexto é o mesmo, mas eu te peço, Jesus, que o Senhor não permita que nós tomemos o mesmo caminho, que sejamos infiéis ao Senhor, que sejamos incrédulos com relação ao cuidado do Senhor, que possamos crer, que possamos confiar em Ti, ó Deus, que possamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor até o fim, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a Tua igreja nessa noite, Pai, derrame sobre nós coragem, derrame sobre nós fé, derrame sobre nós perseverança, para que aquele que começou a boa obra em nós, a complete até o fim, ó Pai. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe as nossas vidas. Que a palavra de Deus sempre seja um estímulo a perseverarmos até o fim. Pedidos de oração temos, Júnior. Enquanto o Júnior projeta ali para a gente, alguém que está aqui presente, teria algum pedido de oração para apresentar diante do Senhor? Luzia. Aham. Oi? Amanheceu com febre. Tá. Amém. Em nome de Jesus. Eu vi no grupo hoje lá. O Fernando, ele recuperou da Covid e sofreu o quê? Foi lá? Uma bactéria. Filho dela, o André, também, que está junto com ela, né? Isolado. Amém. 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 Glória a Deus. Olha só que bênção. Amém. Amém. Hoje ela está aqui presente, mas ela não perde uma live da nossa igreja. Está em todas, né? Está em todas. Glória a Deus por isso, né? A igreja permaneceu algum tempo fechada, mas isso não nos impede de fazer discípulos, né? A tecnologia hoje está aí a serviço da igreja, né? Alguém mais? Algum pedido de oração? Júnior, aniversariante de ontem. Amém. Alguém mais? Algum pedido de oração? Isso, verdade. Oramos um tempão, né? Mas o Senhor recolheu aquelas vidas. Tem mais, amados? Vamos para os pedidos, então, aqui da Facebook. Vamos lá, Júnior. A irmã Sueli, orações pelo sobrinho Davi, que está com dor nos rins. É David, né? Na verdade, é o David. Maria Rodrigues pede pela Maria José, recuperando do Covid, pela saúde do Lucas e João Expedito. Maria Rodrigues também, João Expedito, me parece que são do Rio de Janeiro, também não perde uma live também com a gente, né? Martinha, oração pela Janete e família. Amém? Vamos orar, amados? Vamos clamar ao nosso Deus. Pai, nós queremos apresentar essas necessidades diante do Teu altar, diante do Teu trono, Senhor. Obrigado pela vida da Érica, mais uma vez que está conosco. Obrigado porque o Senhor tem falado ao coração dela nesse tempo, Deus. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela vida dela, em nome de Jesus. Apresentamos a vida do Emerson Carvalho, Senhor. Teria alta hoje, mas infelizmente ele teve febre e não foi liberado, mas que o Senhor continue cuidando dele, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos a vida do Fernando também, que o Senhor tenha piedade, misericórdia dele, Senhor, e livra ele dessa bactéria, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Apresentamos os irmãos da nossa igreja e os demais também que não pertencem à nossa igreja, que estão desempregados, necessitados de trabalho. Senhor, abra as portas na vida dos Teus filhos, ó Pai, supra
todas as suas necessidades em nome de Jesus, ó Deus. Oramos, Pai, ó Deus, pela vida do David, que está com dor nos rins, o neto da irmã Sueli, Senhor, aliás, o sobrinho da irmã Sueli, cuida dele, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, restaure essa vida, Pai, para a honra e glória do Senhor. Apresentamos as necessidades da Maria Rodrigues, do seu João Expedito, Lucas. Obrigado pela vida deles, Pai, que sempre acompanham também a live conosco. Derrame a tua graça sobre eles, traga a cura completa a esta família, Deus, em nome de Jesus. Apresentamos, ó Pai, as pessoas que trabalham com o Júnior ali na Copercana. Cuida deles também, Senhor, estenda o teu cuidado sobre eles, em nome de Jesus, Paizinho. Oramos também pela vida da nossa irmã Lilian, do seu filho, que estão em isolamento ali na sua casa com Covid. Deus tenha misericórdia e cuida deles, restaure a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Estou me lembrando também do pedido da irmã Martinha, que apresenta a vida da Janete, do seu cunhado também diante do Senhor. Deus traga restauração a Janete, toma essa vida nas tuas mãos, envia a cura do Senhor sobre ela, em o nome de Jesus, ó Pai. Também estou me lembrando da irmã Jacinta, Pai, que conversava antes do culto, hoje com fortes dores na coluna, precisou até ir até o hospital ali em Sertãozinho. Deus, nós oramos pela vida da nossa irmã, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha restaurá-la completamente, ó Pai, em nome de Jesus, que essas dores sejam cessadas para a honra e glória do teu nome. Deus, obrigado, Senhor, obrigado por este culto, obrigado por esta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Não sei se eu esqueci de algum pedido, mas creio que o Senhor atenderá cada uma das orações. Deus abençoe a vida dos irmãos. Lembrando que logo mais às 10 horas nós temos a nossa live de oração, tá? Todos estão convidados a participar. E no domingo à noite estaremos novamente reunidos. Parece que voltou o decreto, né? Agora as igrejas podem se reunir normalmente, né? A gente tinha colocado às 7 horas, mas não vejo a necessidade, a gente pode manter às 7h30, até para não trazer confusão na cabeça dos irmãos, tá? Então a gente vai manter os mesmos horários, domingo às 19h30, amém? Deus abençoe, boa noite a todos, bom descanso em nome de Jesus.